Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel dominando fórmulas e funções. Nessa aula, vamos falar sobre exportar um arquivo em PDF utilizando a programação VBA. Usaremos o arquivo da aula anterior, que foi um relatório por período. Vamos fazer alguns ajustes de impressão e depois exportar esse arquivo em PDF. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, eu tenho aqui o arquivo da aula passada com as três planilhas, relatório, dados e cálculos. Fizemos essas fórmulas aqui para fazer com que o usuário consiga escolher qual período ele quer visualizar as informações do relatório. Então, tenho aqui o diário, tenho o semanal, tenho o quinzenal, tenho este mês, tenho este ano e tenho o período personalizado. Vamos fazer alguns ajustes aqui antes de exportar esse arquivo em PDF. O primeiro deles é o seguinte, é esse aqui. Quando eu marco personalizado, ele aparece esses zeros aqui, porque ele está buscando informações de células vazias aqui da base de dados. Porque como a gente não digitou a data ainda, ele fica esperando a gente digitar, ele pega informações de células vazias. Funciona se deixar assim, tá? Mas caso você não queira exibir esses zeros aqui, a gente pode fazer assim, ó. Na planilha cálculos, aqui na coluna auxiliar, eu vou colocar aqui, ó, uma pequena alteração, uma função C, para testar se essa célula aqui da data for igual a vazio, que é quando ele está buscando a informação enquanto a gente não digitou a data, continua vazio, ó, ponto e vírgula, vazio, que são as duas aspas. Se não, que é o ponto e vírgula, aí ele executa aquela fórmula que já estava ali. E eu venho aqui e fecho o parêntese no final da fórmula. Dou um Enter, dou um duplo clique aqui, só para fazer uma pequena alteração. Agora você vai ver que não aparece nenhuma informação aqui. Ele vai esperar a gente digitar o intervalo ali. Vou colocar aqui para exemplo 10/2/2016. E aqui 5/5/2016. E aí ele exibe as informações do período personalizado. Então essa é a primeira edição. A segunda é a seguinte. A gente vai exportar esse relatório em PDF. Como eu escolhi aqui não exibir a data, eu só tenho vendedor, item, valor unitário, quantidade e valor total. Eu vou exibir aqui na parte de cima um título informando qual é aquele período. Então, se o usuário escolher, por exemplo, aqui diário, vai aparecer aqui relatório diário e a data daquele dia. Se ele escolher semanal, vai aparecer relatório semanal, o intervalo de datas, de uma data até a outra. Então, a gente vai criar um título personalizado para exibir aqui no formato PDF, na impressão, né? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos começar aqui no Cálculos, criando uma tabelinha aqui. Eu vou chamar de tabela do título. A gente tem 6 possibilidades para escolher lá naquelas opções. Então, eu vou criar essa numeração aqui. São as 6 possibilidades de impressão lá nas opções. Bom, aqui eu vou fazer assim, se o usuário escolher a primeira opção, é o relatório diário. Então, eu vou aqui usar uma função para concatenar o texto relatório com o diário e também a data daquele dia. Então, vamos fazer isso com a função concat, no meu caso aqui. Se você não tem a versão 2016 do Excel, concatenar. Relatório é o texto padrão que vai aparecer para todos, relatório um espaço. Se o usuário escolher a primeira opção, é o quê? É o diário. Então, vamos colocar aqui o diário, com espaço também. Observa aqui na parte inferior que a gente já tem essa combinação dos textos. E aqui eu uso a função hoje, para ele concatenar o texto relatório com o diário com a função hoje. Só que vai ter um pequeno problema. Eu vou clicar em OK. Você vai ver esse resultado aqui. O que acontece? Como estamos utilizando uma função de texto, a gente perde a formatação da data, porque eu coloquei a função hoje dentro da função concat, perdemos a formatação. Para exibir a formatação aqui dentro de uma fórmula concatenada com texto, vamos utilizar a função texto. Então, vou voltar aqui no inserir função. Aqui, ó, ao invés de eu colocar diretamente hoje, eu vou colocar aqui a função texto, vou abrir o parêntese, vou fechar o parênteses aqui, só para a gente poder entrar na caixinha aqui, ó. Clicar aqui no texto. O que é a função texto? Valor. No nosso exemplo, valor é a data. E aqui eu escolho o formato. Vou colocar no formato padrão de dia, mês e ano. Então, tenho aqui DD-MM-AA. Fecho aspas.
Você vai ver que agora ele vai exibir corretamente. Usando a função texto, a gente consegue formatar essa data dentro de uma fórmula que tem texto no meio, né? Concatenando com texto. Agora, o que vai ser parecido aqui? Essa fórmula aqui, eu vou aproveitar, vou dar um Ctrl C. Próximo aqui é o semanal, depois o quinzenal. Esse aqui é o por mês. Então, eu vou clicar aqui e vou dar um Ctrl V. Copiei exatamente da mesma forma. Vou trocar aqui, ó, ao invés de ser diário, vai ser mensal. Mensal. E a formatação? Eu não quero que apareça a data agora. Tem que aparecer o mês. Vamos colocar o mês e o ano, né? Então, eu tiro o dia. Tiro o dia aqui, ó. Mantenho a mesma forma, tiro o dia. Se eu deixar duas letras M, ele aparece o número do mês, como está sendo mostrado aqui, ó, 07. Se eu colocar mais uma letra M, é o mês abreviado, no caso de julho, e aparecer só o JUL, e mais um M aparece o nome completo. Então, vamos deixar assim e dar um Enter. Aí eu tenho a julho 2016. Vamos novamente copiar essa fórmula aqui e colar aqui para o ano. Agora eu vou ter um relatório anual. E agora eu vou exibir só o ano, ó. Vou apagar o mês e colocar o ano com 4 dígitos, mais 2 letras A. E eu tenho lá o relatório anual 2016. Eu pulei esses dois aqui porque eles são um pouco diferentes. Esse tem que fazer um intervalo. Eu vou aproveitar a fórmula, vamos copiar novamente aqui e vamos colar aqui. Opa, Ctrl C, Ctrl V. O que eu vou fazer aqui agora? Esse é o relatório semanal, então tem que ser de uma data até outra. Então vamos entrar aqui no inserir função, vamos entrar no concat aqui. Essa função aqui, que é a de hoje, eu vou dar um Ctrl X aqui, ó, vou selecionar Ctrl X para recortar e vou colocar ela aqui, ó, no texto 5. Vou colar novamente aqui, então vai ser assim, ó. Eu não quero fazer da semana, então essa primeira fórmula aqui vai ser o texto menos 7, foi a mesma regra que a gente criou para exibir as informações. Menos 7, e aqui eu vou colocar o A. Dá um espaço, A, espaço. Olha o resultado que vai aparecer aqui, eu vou dar um OK. Então, eu vou ter lá o relatório. Faltou trocar aqui, né? Tem que ser semanal. Um relatório semanal, que está indo do dia 1º/7 até o 8/7. Então, o que eu fiz aqui foi repetir a função hoje, colocando menos 7 no início, para ele pegar lá do menos uma semana. O A, para colocar ali, né, para fazer que é de uma data até a outra. Vamos aproveitar essa fórmula, colar aqui, né, copiar e colar. Agora eu tenho aqui o quinzenal. E aqui eu vou ter, ao invés de ser menos 7, menos 15. Que aí eu tenho... Opa, faltou um espaço aqui, né, para não ficar muito junto. Pronto. E vamos também colar aqui para fazer o personalizado. O personalizado a gente não vai usar a função hoje. É pegar a informação que o usuário vai digitar lá na planilha. Então eu tenho aqui um relatório personalizado, né? Que é o último. Personalizado. Em que aqui, ó, ao invés de eu ter essa fórmula aqui de texto e tal hoje, eu vou ter o texto, né, para ele manter a formatação, mas eu venho aqui, ó, no relatório e clico nessa data aqui, que vai ser em relação a essa data que o usuário digitar. Então, eu tenho o texto, essa data no formato. E aqui, o mesmo exemplo. Tiro aqui o hoje e vai ser o quê? Essa data aqui que o usuário vai digitar, de uma data até a outra no formato personalizado. Já apareceu aqui, relatório personalizado e um intervalo de datas. Beleza, está pronta a nossa tabelinha aqui. Para que foi essa tabela? Para eu exibir agora um título personalizado, que vai mudar de acordo com o que o usuário escolher. Como é que eu vou fazer isso? Lembra que aqui, ó, quando eu escolho uma opção, aqui eu tenho um vínculo que aparece um número. Então, se eu tenho aqui o diário, é o número 1. Basta eu procurar o número 1 aqui para retornar essa informação. Se eu marcar, por exemplo, este ano, aqui aparece o número 5. Então, procurando o número 5, eu tenho do ano. Como é que a gente faz isso? Com a nossa velha amiga PROC-V. Usaremos a PROC-V para buscar esse vínculo naquela tabela. Então, vamos aqui na PROC-V. Valor procurado é aqui, ó, o vínculo. Matriz tabela, vamos lá em cálculos aqui.
Número coluna 2, né? Só tem duas colunas. Quero coluna 2, procurar intervalo 0. Dou um OK. Fazer uma formataçãozinha aqui, ó, de mesclar. Colocar em negrito. Aumentar o tamanho da fonte. Agora eu tenho aqui, ó, está marcado este ano, relatório anual 2016. Se eu marcar a quinzena, ele mostra o intervalo, ok? 23/6 a 8/7. Se eu marcar a semana, 1/7 a 8/7. Se eu marcar o diário, ele mostra o dia de hoje. Se eu marcar o personalizado, ele mostra de acordo com a data que a gente escolheu aqui, digitou aqui, né? Então é isso, título personalizado. E agora, tem um pequeno problema aqui na hora de imprimir. Que problema é esse? Vamos visualizar a impressão? Vamos lá no arquivo, imprimir. Agora seria só exportar em PDF, mas vamos ver como é que isso aparece. Vou clicar aqui para ele mostrar a visualização. Ele está mostrando aqui, né, o padrão, todas as informações. E eu tenho aqui, ó, 29 páginas. Por que ele está mostrando 29 páginas? Se a gente voltar aqui, ó, vamos colocar o diário, que é o menor, que você vai ver essa diferença aqui. Eu vou novamente no imprimir. Continuo com 29. Então, tem várias folhas em branco aqui. O que isso acontece? Lembra que a nossa fórmula está indo até a linha 1000, que a gente puxou aqui, porque a ideia é você ter esse relatório aqui, inserir mais informações aqui na base de dados. Né? A base de dados tem informações aqui até a linha 500 e alguma coisa, se eu não me engano, 545. Se você adicionar informações aqui, ele vai já pegar essas informações e não está na fórmula automaticamente. Essa foi a nossa ideia de fazer até a linha 1000. Só que aí ele vai incluir essas fórmulas nas páginas para imprimir. Vai ficar várias páginas em branco e aí o objetivo não é esse. O que nós vamos fazer? Vamos criar um intervalo dinâmico para a impressão. Esse intervalo dinâmico eu até já ensinei aqui em outras aulas. Tem uma aula específica disso, que é criando intervalos dinâmicos. Eu já falei isso em lista dinâmica, em relatório com combo box. É aquela mesma fórmula de criar intervalo dinâmico. Pode ser aplicado em gráficos, em tabela dinâmica. Nós vamos aplicar aqui na impressão. Criar uma área de impressão personalizada. Como é que é essa fórmula? Essa fórmula vai utilizar o desloque. Então eu vou começar aqui no título, né? A impressão vai começar aqui. Não quero que isso aqui seja impresso. Essa parte de cima aqui então vai ser a parte do título. Vou fixar aqui, porque eu vou criar essa fórmula e depois só copiar e colar lá no gerenciador de nomes. Quantas linhas eu quero pular aqui? Nenhuma. 0. Quantas colunas eu quero pular? Nenhuma também. 0. Qual é a minha altura e qual é a minha largura? Vou colocar a largura aqui que é mais fácil. Qual é a largura? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 colunas de largura. 5. Qual é a minha altura? Aqui que é um pouco complicado. Eu não posso digitar um valor. Eu poderia digitar aqui. Estou começando aqui, né? 1, 2, 3, 4. Ok, ia funcionar. Eu tenho um intervalo de 4 de altura, mas ia funcionar o quê? Só para o dia. Quando eu escolher semana, ele vai continuar pegando 4 aqui. Então, ele tem que identificar quantas informações tem aqui e criar esse intervalo até essa última informação. A gente faz utilizando a função conte-valores. Então, eu vou apagar aqui, vou clicar na setinha. Vou aqui, ela não está aqui, vou em mais funções. Vamos aqui em estatística, conte-valores. Esse conte-valores ele vai começar aqui e vai até onde? Até a linha 1000. Então, vou colocar aqui até o 1000 e vamos fixar também esse intervalo. F4. Observa o seguinte, olha o resultado, 996. Vamos voltar aqui no desloque. Se eu faço isso aqui, ele vai continuar mostrando todas aquelas páginas, porque ele está pegando 1000 e subtraindo por quê? Por 4. Ó. 1, 2, 3, 4. 996. Porque o conte-valores continua contando aquelas fórmulas que estão aqui. Então, para eu tirar essas fórmulas aqui, eu vou subtrair isso pela função contar vazio. Que aí o contar vazio considera isso aqui como vazio, mesmo tendo uma fórmula. Então, aqui eu vou colocar um menos, para a gente subtrair. Vou ver aqui na setinha, vamos pegar o mais funções, contar vazio. Contar vazio de onde? Daqui também até a linha 1000. Fixando também esse intervalo. F4. Agora eu tenho 992, então eu tenho aqui no desloque aquele 996 menos 992, 4. Criando isso, ó, eu tenho 4 aqui, vou dar um OK, aqui ele dá um erro, tá? Não se preocupa não, porque essa informação não aparece aqui na célula, a gente vai colocar isso aqui dentro do gerenciador de nomes.
mas observou que o resultado aqui é 4, né? Se eu marcar aqui semanal, olha o que acontece aqui, vou voltar na função 42. Então, ele contou todas as células preenchidas, foi até incluindo aquelas células vazias com fórmula, e o contar vazio subtrai essas células com fórmula. E assim eu vou ter certeza que eu vou sempre até a última célula com informação. Agora, como é que eu associo essa fórmula à impressão? Vou fazer assim, ó. Eu vou clicar aqui e vou vir aqui na guia layout da página e vou definir isso aqui como área de impressão. Uma célula só? Pode ser uma célula, pode ser um conjunto. O que eu quero aqui é só que ele crie o nome área de impressão. Então, eu poderia clicar em qualquer uma das células. Vou clicar, vou vir aqui área de impressão, vou escolher aqui, ó, definir área de impressão. Ele dá uma mensagem dizendo que eu selecionei uma célula só, se eu quero isso mesmo. Ok, é isso mesmo que eu quero. Ó, o Excel criou aqui o nome área de impressão. Agora eu venho aqui, copio essa fórmula, ó, Ctrl C, vou lá no Fórmulas, Gerenciador de Nomes, e aqui ó, o nome área de impressão, eu colo aqui, Ctrl V. Então o que eu fiz? Peguei uma fórmula e coloquei como área de impressão para criar uma área de impressão personalizada. Confirmo aqui, fecho a janela. Você vai ver agora o seguinte, ó, vou marcar aqui o diário. Aqui, ó, essa linha aqui define o que vai ser impresso. Ó. Vamos lá ver? Arquivo imprimir. Ó, vou aumentar um pouco o zoom aqui. Eu só tenho aquelas duas linhas aqui do dia de hoje. Se eu voltar aqui e colocar semanal, ó, a linha de impressão está vindo até aqui. Se a gente for lá no arquivo imprimir, ele vai ter agora todas as informações. Eu tenho só 2 páginas. Então, com isso, a gente criou uma fórmula personalizada e colocou como área de impressão. Bom, aí agora sim, está finalizado. Esse é o resultado final do relatório. Vamos exportar isso aqui em PDF agora. Vamos fazer assim, ó. Deixa eu apagar essa fórmula aqui, que foi só para facilitar e copiar e colar depois. Vamos gravar uma macro para exportar isso em PDF e depois a gente edita o código VBA. Eu acho mais fácil fazer assim. Até se você estiver aprendendo aí, tiver seus primeiros passos com a programação VBA, a gente aconselha sempre fazer assim, eu falo isso nas outras aulas também. Grava a primeira macro, vai lá, vê o código, edita, é assim que você começa a pegar esse esquema aí do VBA. Então vamos lá, eu vou aqui em desenvolvedor, gravar macro, eu vou chamar de exportar, vou colocar um underline aqui, né, porque não pode ter espaço, exportar PDF. Vou clicar em OK. Vou exportar em PDF, ó. Arquivo, exportar, criar PDF. Vou exportar onde? Vou exportar, eu tenho aqui uma pasta, que é onde está essa planilha. Isso vai ser importante, eu vou explicar depois porque eu vou colocar dentro dessa pasta aqui. Ó, eu estou aqui na área de trabalho, na pasta exportar PDF com VBA, que é o nome da aula, e vou deixar aqui, vou deixar com o nome, por enquanto, relatório. Deixa eu ver que esse nome aqui vai mudar depois. Relatório, eu vou clicar em publicar. Exportei meu relatório, o PDF, e ele abriu aqui, ó, relatório semanal com a data, a gente configurou esse título lá e com todas as informações daquela semana. Beleza, funcionou direitinho, vou fechar. E vou lá e parar a gravação. Ó. Desenvolvedor, parei a gravação. Já está pronto, eu poderia pegar um botão, associar a essa macro e sempre que eu clicar ele vai exportar em PDF. Só que tem um pequeno detalhe. Vamos ver o código VBA? Vamos vir aqui em macros e vamos aqui ó, no exportar PDF, vou clicar em editar. Eu tenho aqui o código que ele criou para exportar em PDF. Eu vou destacar aqui algumas informações importantes. O Active Sheet aqui, que é a planilha ativa, aqui ele vai exportar no formato PDF. O File Name, esse File Name aqui é importante, a gente vai editar ele. Veja aqui, ó, ele está dizendo que está exportando o arquivo para esse caminho. Seu, usuários, Adriano, Pataro, desktop, exportar PDF com VBA, que é a pasta relatório.pdf, o nome do arquivo. O que acontece? Imagina que eu fiz isso aqui e vou levar para o trabalho, por exemplo, chego lá, vou pegar aqui um relatório, vou exportar em PDF, rapidinho, vou clicar no botão, só que lá não vai funcionar. Por que lá não vai funcionar? Porque ele vai procurar esse caminho aqui e não vai achar. Estou dando um exemplo do trabalho, poderia ser uma outra máquina, poderia ser uma máquina de um amigo, de um namorado, enfim. A ideia é que essa fórmula aqui, esse código, só vai funcionar nessa máquina aqui, por causa do nome. Ele grava o nome onde exportou.
que nós vamos fazer? Vamos tornar esse caminho personalizado. Então, a gente vai fazer com que esse relatório seja exportado sempre no mesmo caminho da planilha. Esse vai não ter esse problema. Você pode pegar aqui, levar no pendrive para outro lugar, clicou no botão, ele vai exportar, você não vai ter esse problema de ele não achar o caminho. Como é que a gente vai fazer isso? Vou aproveitar, por isso que eu gravei a macro, né, para não precisar digitar isso tudo aqui, a gente aproveita o código. Eu vou começar alterando aqui, ó, no File Name. No File Name, eu vou fazer com que o Excel busque o caminho onde essa planilha está salva. Para isso, a gente vai utilizar esse comando aqui, ó, que é o Workbook. Vamos colocar o Active, né? Active Workbook, que é a pasta de trabalho ativa. .pf. Isso aqui, ó, ele pega o caminho do arquivo que está salvo. Então, vou ter certeza de que sempre que eu exportar, ele vai exportar do mesmo caminho que a planilha está salva. Então, vou dar um duplo clique aqui, eu já tenho .pf. Agora, isso aqui vai substituir todo esse caminho aqui, ó. Então, vamos pegar isso aqui, vamos apagar. Eu preciso dessa barra aqui, tá? Porque é o caminho, barra, depois vem o nome do arquivo. Então, eu vou colocar aqui o e-comercial. O e-comercial aqui no VBA é exatamente igual lá no Excel, para concatenar as informações. Então, tem o e-comercial, isso aqui vai entrar entre aspas, que é a barra. Bom, aqui já funcionaria. Ó. Eu tenho a barra, vou colocar outro e aqui, né? Então, eu tenho o caminho, que é o caminho onde a planilha está salva, que é o ActiveWorkbook.pf. Eu tenho o e-comercial aqui, juntando com a barra, eu tenho o relatório.pdf. Vou colocar isso aqui também entre aspas. Beleza, já tenho aqui meu resultado. Só que eu não quero que o nome seja relatório. Eu quero que o nome seja o nome que está aqui, ó, como título. Então, eu quero que ele pegue esse título aqui e coloque como o nome do arquivo para salvar. Como é que a gente faz isso? Essa daqui é a planilha relatório e essa aqui é a célula B5. Então, nós vamos fazer assim, ó, lá no VBA, eu vou fazer assim, eu tenho o ActiveWorkbook.pf e aí eu vou pegar aquela informação que está lá. Como é que eu pego ela? Vou botar aqui o Sheets, que é a planilha. Qual é a planilha? Relatório. Ponto range, que é a célula. Qual célula que eu quero? Célula B5, que é onde está o nome do título. Célula B5, que aí tem um outro E aqui para combinar e para concatenar com a barra. Então, substituir esse nome relatório, eu vou tirar ele daqui agora e vou deixar só o .pdf. Então, o que fizemos aqui foi pegar o caminho do arquivo da pasta de trabalho ativa, concatenei com o valor da célula B5, que vai sempre mudar de acordo com o que o usuário escolher aqui. Vou deixar como diário aqui para a gente fazer o teste para exportar. Concatenei com essa informação, concatenei com a barra e concatenei com o PDF. Na verdade, essa barra aqui, ela veio para cá. Na verdade, essa barra não Ctrl X, essa barra é aqui, ó. Porque ela tem que vir depois do caminho, né, da pasta de trabalho ativa. Pronto, então eu tenho o caminho, eu tenho o E aqui com a barra, eu tenho a planilha, relatório, range, agora está certo. Que a barra tem que falar depois do caminho, ela estava aqui. Então, é isso aí, concatenei o caminho com a barra, com a planilha, com a célula B5 e o PDF. Feito isso aqui, ó, vou fechar. Vou mostrar para você aqui, ó, exibir área de trabalho, que a gente tem a pasta, exportar PDF com VBA. Eu tenho aqui a planilha que eu estou utilizando e o relatório que eu acabei de exportar agora. Eu vou apagar ele aqui, ó, dar um delete. Vou minimizar aqui e vamos voltar lá no Excel. Vou querer um botão aqui, ó, na mesma guia desenvolvedor. Eu vou clicar no inserir e vou pegar aqui o botão. Clico, seguro e arrasto para desenhar o botão. Quando eu soltar o mouse, ele já abre uma caixinha para eu escolher a macro. Essa daqui, ó, exportar PDF. Dou um OK. Vou ajeitar ele aqui, né? Vou colocar aqui. E aqui eu vou colocar um texto. Por exemplo, gerar PDF. Gerar PDF. Quando eu clicar, o que tem que acontecer? Ele tem que exportar o arquivo em PDF lá naquela pasta, que é o mesmo local onde está salvo esse arquivo aqui.
o nome do arquivo vai ser esse aqui, ó, relatório diário 8 de setembro de 2016, que ele vai pegar sempre o nome do título aqui e colocar como nome do arquivo. Vamos testar? Vou clicar em gerar PDF. Ó, gerou o PDF, olha o nome do arquivo aqui em cima, relatório diário 8 de setembro de 2016, com as informações do dia. Fecho aqui, se eu for lá na área de trabalho, abrir a pasta, eu tenho lá o relatório diário. Se eu escolher aqui quinzenal, por exemplo, ó, que faz um intervalo, 23/6 a 8/7, gerar o PDF, ele salvou lá o título, quinzenal, 23/8, e aqui o título também é, ó, título do arquivo, nome do arquivo, né, 23/6 a 8/7. Essa informação também está aqui lá na pasta salva como um arquivo em PDF. Bom, meu amigo, chegamos ao final da aula, uma aula que nós fizemos algumas alterações em relação ao arquivo da aula passada, que é um relatório por período. Então, as edições foram para criar um título personalizado, que muda de acordo com o que o usuário escolhe. E criamos um VBA para gerar um PDF sempre na mesma pasta onde a planilha está salva. Isso automatiza os processos, porque você não precisa ficar mudando o caminho. Porque quando você faz essa questão do exportar, ele exporta numa pasta, então ele guarda o caminho. Nós fomos lá na programação VBA e substituímos o caminho por esse comando aqui, que é o activeworkbook.path, que ele pega o caminho do arquivo. Usamos aqui o concatenar, o E comercial para concatenar, com a barra, planilha, relatório e a célula B5. Então, com isso, ele pega sempre essa informação que está aqui. E o .pdf, que é do formato. E a gente, com isso, consegue sempre gerar um PDF que o nome do arquivo é o título, que a gente utilizou aqui como escolha do período, e o título também é personalizado, que muda de acordo com quem escolhe. Bom, qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula.